se olhar no espelho, se reconhecer e, o mais importante, se orgulhar da imagem que está sendo refletida. As pessoas que nós vamos conhecer neste episódio se sentem assim. Basicamente, elas só estão sendo quem sempre foram. São homens e mulheres trans, pacientes do serviço especializado do processo transexualizador no ambulatório TX do Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG. Homens e mulheres que afirmam ter se libertado ou estão se libertando para, enfim, se sentirem plenos. Eu sou Alex Maia, jornalista da Assessoria de Comunicação do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, o IDETEC, organização social responsável pela gestão do Hospital Estadual Alberto Rassi, uma unidade do Serviço Público de Saúde do Estado de Goiás. Você está ouvindo o Vozes do HGG, um podcast que apresenta os serviços oferecidos por este hospital. Episódio de hoje: Transcendendo Barreiras. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes do HGG. Hoje nós vamos conhecer as histórias de alguns pacientes trans do HGG. O termo trans é utilizado para se referir a uma pessoa que não se identifica com o gênero ao qual foi designado em seu nascimento. A sociedade nos impõe que nossos gêneros são determinados pelo nosso sexo. No entanto, algumas pessoas percebem que se identificam com outro gênero e passam a viver como assim desejam e se sentem melhor consigo mesmas. Nascem com um corpo com características masculinas, mas se enxergam como uma mulher, por exemplo. E se engana quem pensa que uma cirurgia de redesignação sexual é o que estas pessoas mais desejam. O mais importante nesta jornada é o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, algo que nós vamos nos aprofundar pelos próximos minutos. Para quem não está familiarizado com este universo, pode parecer confuso, mas é mais simples do que você imagina. Para isso, é fundamental abandonar o preconceito. E os personagens deste episódio vão facilitar as coisas, eu te garanto. Eu os conheci durante um ensaio fotográfico promovido pelo HGG, uma das várias ações do hospital para celebrar o Dia da Visibilidade Trans. O primeiro que nós vamos conhecer é o Cássio Magalhães, de 38 anos. No relato dele, a importância de se informar. Com minhas histórias eu não entendia nada, até eu me descobri o que eu era, entendeu? Sempre treinando, lutando. Aí eu fui, depois que teve aquela novela, que eu comecei a me identificar, entendeu? Eu vi que tinha alguma coisa errada. Aí foi no caso que eu fui procurar, porque não tem bom que vai arruma. Eu fui atrás de um amigo meu, que é o Marcos Vinícius. Ele me indicou para ir no postinho, no Novo Mundo. Eu fui lá, fiz encaminhamento, falei com a assistente social. Imediatamente, a partir de 8 dias, o HGG me ligou. Aí, desde lá, eu nunca faltei, sempre adiei meus compromissos, sempre colocando isso em primeiro lugar. Não, eu era infeliz. Eu olhava no espelho, eu via que nessa pessoa que estava no espelho não era eu. Mas eu não entendia, porque eu não tinha explicação de nada. Então, às vezes eu saía para bar gays e não me encaixava. Sabia que aquilo lá não era meu mundo, entendeu? Aí com o tempo eu fui começando a ler, a pesquisar, procurar orientação e tudo. Foi que agora, hoje, eu sou um homem realizado. É um alívio, sabe, cara, você poder treinar, poder tirar a camiseta, você vê que o seu corpo está mudando. Aí sim você vê no espelho que você é essa pessoa, e não que você era aquela outra que não existe mais. Primeiro, a pessoa tem que se aceitar. Segundo, ela tem que ser independente e saber realmente o que ela quer, porque muita gente acha que isso é modinha. Isso não é modinha, ser trans não é modinha. Valquíria Keroli, de 39 anos, é outra que nos conta um pouco da sua história. Durante a nossa conversa, ela contou que já havia participado de outras ações do HGG, mas segundo ela, não se sentia tão bem quanto agora. Em 2023, ela realizou a cirurgia de mudança de sexo, algo que era um sonho para ela. Na nossa conversa, a Valquíria faz questão de enfatizar que a cirurgia de redesignação sexual
não a fez mais mulher, a fez mais feliz. O ano passado eu ainda buscava esse sonho de ser uma mulher trans redesignada e hoje, né, eu conquistei, estou muito feliz e fui proporcionado também dentro do projeto no HGG. Né, e hoje eu faço todo o acompanhamento para eu ter todos os meus sonhos concretizados. Bem mais feliz, bem mais segura, né? E assim, me olhar no espelho hoje e ver quem eu sou, não tem preço. Hoje eu me sinto bem melhor para mim. No caso, não que eu me sinta mais mulher ou que antes eu me sentia menos, mas hoje eu consegui realizar um sonho que eu tinha desde a minha primeira identificação de gênero. Quando eu não me aceitava o meu órgão genital, hoje eu sou aceita. Eu hoje ter o meu reflexo de mim, a visão de quem eu sou hoje, é tudo que mais importa. Outro paciente do ambulatório TX que compartilhou suas experiências com o Vozes do HGG é o Átila Daniel. O jovem de 31 anos lembrou do quanto o acompanhamento psicológico foi fundamental ao longo desta jornada. Desde que eu nasci e entendo por gente, eu sabia que eu era diferente de todas as garotinhas, né, da minha idade. Eu tenho uma irmã, tudo que ela queria eu não queria, eu queria tudo que meus irmãos queriam. Assim, só que antes eu era uma criança, então era minha mãe que me vestia, eu me sentia meio que diferente de todo mundo. Se ela me dava uma saia nova, eu ia lá e rasgava a saia para não ter que vestir de novo. Aí aos 15 anos, eu falei assim, agora já está na hora. E olha que eu não era de maior ainda. Cortei o cabelo, comecei a usar calça, camisa masculina, porque eu sempre me vi como um homem. E na época, eu com 15 anos não entendia isso, ninguém falava de homem trans, mulher trans. Era sapatão, era lésbica, era isso, mas eu não me identificava como lésbica. Eu sempre fui homem, para mim, na minha cabeça eu era um homem, igual meus irmãos. E eu me olhava no espelho, até pouco tempo, e via que eu era, tipo assim, querendo ou não, eu era diferente. Aquele corpo não era meu. Aí eu comecei no HGG, eu falava com a Flávia, que é a minha psicóloga, Flávia, vai demorar muito, tal, o que eu mais quero é fazer cirurgia. E ela, não, 2 anos é pouca coisa, você vai ver, a hora que você vê, já chegou, tal. E me senti realizado mesmo, foi depois da cirurgia. Primeiramente, não começar o uso hormonal sem ter, né, o acompanhamento. E o HGG, tipo, pelo SUS, né, é de graça, qualquer um pode estar entrando nesse projeto, que é maravilhoso. Tanto pelo físico, pelo emocional, tudo. Profissionais, eles são incríveis. Os 3 pacientes que nós conhecemos até aqui têm em comum o fato de serem pessoas trans redesignadas. Os próximos 3 pacientes que nós vamos conhecer mudam um pouco esse perfil e nos mostram o quanto este público pode ser diverso entre si. A primeira é a Claire Nunes, de 44 anos. Ela ainda vai passar pela cirurgia de redesignação e ao longo desta trajetória de transição, ela diz que o mais importante foi se aceitar, tomando consciência de que sempre foi uma mulher. Nos meus últimos anos, eu tinha percebido que as pessoas que não me conheciam falavam, ela, a moça, senhora por aqui. E eu falei assim, gente, será que eu estou vendo uma realidade paralela, no Matrix, né? Bom, aí eu tenho uma amiga que eu fiz faculdade junto com ela, que é uma mulher trans também, e ela me indicou o ambulatório de transexualidade. E lá eu descobri, claro, lá eles não dão esse laudo, mas eu descobri que eu já era uma mulher, né? Eu só não tinha consciência disso. E aí o caminho ficou muito mais fácil para eu lidar com as minhas questões até então. Eu acredito que é mais difícil ser o que a gente não é, porque você fica atuando o tempo inteiro. Então, se já é difícil a sua vida, você sendo quem você é, imagina você tendo 2, atuando para se enquadrar nos padrões que
lhe condiciono desde o chá revelação azul e rosa. É importante que as pessoas se encontrem e sejam felizes como querem. É mais fácil. Ao contrário dos demais personagens, a Márcia Emanuele Gomes, de 39 anos, se diz feliz com o corpo que tem e que não cogita realizar a cirurgia. Orgulhosa, ela diz que se olha no espelho e gosta do que vê. Quando eu já estava com meus 17 anos mesmo, que eu decidi mesmo, que eu sabia o que eu queria, eu tinha certeza. Então, a única coisa que eu sabia é que eu tinha vindo num corpo errado. Um exemplo que eu vou dar. Eu tinha um órgão de menino, mas o meu corpo e o meu pensamento e as minhas atitudes todas eram de meninas. Sim, sempre fui uma mulher. Aí o que aconteceu? Depois que eu vim para o projeto e com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu era uma menina diferente. Aí você me pergunta, mas é diferente o porquê? Porque eu tinha um órgão que geralmente não vem no corpo de uma menina, vem geralmente no corpo de um menino. Mas a minha cabeça é muito aberta para entender sobre isso. E não tenho problema nenhum com o meu corpo. Eu tenho a aceitação. Tanto é que eu tenho oportunidade, o HGG está dando essa oportunidade de eu fazer a resignação, mas é um caso que eu não estou querendo, porque, por exemplo, quando tem o encontro das meninas, o que mais eu ouço as meninas falar assim, que não conseguem ver, que é uma coisa que elas não querem, é umas coisas que incomodam. E quando eu tiro a minha roupa, que eu vou tomar meu banho, nada me incomoda. Nosso último personagem é o Brenda Oliveira. Isso mesmo, o Brenda. No nosso bate-papo, ele nos explicou por que decidiu manter um nome normalmente ligado ao gênero feminino. Então, vamos lá. Duas questões. A primeira questão é, eu sou uma pessoa não binária. Mano, o que é isso? Eu só falo pra galera que é um termo guarda-chuva. Por quê? Porque se eu for explicar, aí a pessoa fica mais perdida. Então eu falo, eu sou não binário. A pessoa, quando ela é não binária e o termo ele abrange vários outros gêneros, eu, no meu caso, seria um cara bigênero. Se você me chamar no feminino sem querer, tô de boa. Entendeu? Tô de boa. No masculino é minha preferência? Ok. Meu nome, tô tranquilo. Eu sei o que eu sou, tá tudo certo. E aí eu tento quebrar um pouco isso de que é só um nome. É um nome, somente. Se você gosta dele, ok, fica com esse nome. Só isso. Então eu tento quebrar um pouco isso de se é Brenda é feminino, entendeu? Então você fica assim, dá uma estranheza, tá. Só que é falta de costume, tudo é costume. É igual quando pessoas que não têm convívio com pessoas trans, não têm costume, e começa e fica travando, mas com o tempo acostuma e vê que não é um bicho de 7 cabeças. Viu só quanta diversidade dentro de um mesmo universo? Nós acabamos de ouvir alguns dos mais de 700 pacientes que realizam acompanhamento no ambulatório TX do HGG, e o atendimento vai ser ampliado. O hospital acaba de receber a habilitação do Ministério da Saúde para o ambulatório TX, nas modalidades ambulatorial e hospitalar. Com isso, o hospital passa a oferecer também a condrolaringoplastia, que é o procedimento realizado para diminuir a proeminência da cartilagem tireoide, conhecido como o pomo de Adão. O serviço no HGG, como rege o protocolo do processo transexualizador do SUS, já conta com uma equipe multiprofissional. Após o acolhimento, o paciente recebe informações sobre o processo transexualizador e durante pelo menos 2 anos é acompanhado no ambulatório com atendimentos básicos de saúde, entre eles de atenção psicológica e psiquiátrica. O atendimento hospitalar envolve as fases pré, durante e pós-operatório, quando são realizadas cirurgias de correções plásticas para adequar o fenótipo de nascimento físico ao gênero de identificação da pessoa trans. Tudo isso sob a responsabilidade do Dr. João Lino Franco Borges, o coordenador do programa transexualizador do HGG, e que nos conta, a partir de agora, um pouco mais sobre este serviço público. Conversando aqui agora com o Dr. João Lino Franco Borges, ele que é coordenador do serviço de transexualidade aqui do HGG. E agora a gente conversa aqui com uma das pessoas responsáveis também pela mudança na vida dessas pessoas. Doutor, agradeço mais uma vez por aceitar nosso convite. É um prazer ter o senhor aqui no nosso podcast.
Agradeço a oportunidade de a gente poder ter uma conversa aqui. O que é esse serviço transexualizador aqui do HGG? O que ele faz e para quem ele está disponível? Bom, o serviço de transexualidade aqui do HGG é um serviço de importância muito grande, porque ele é o único serviço que a gente tem aqui na região Norte e Centro-Oeste para assistência da população transexual. E hoje, em relevância e número de cirurgias, a gente está bem na ponta do país inteiro. Eu acho esse serviço importante simplesmente porque ele é a única opção para muitos pacientes. Esses pacientes, durante anos, eles não tiveram acesso à saúde pública e nem também ao acesso a qualquer tipo de tratamento, seja em saúde suplementar, com plano de saúde ou particular. Então, talvez muitos pacientes daqui do ambulatório, eles mudam para Goiânia para poder ter acesso a esse serviço de saúde pública, a esse serviço oferecido por aqui, que além da importância social, tem uma importância também científica, digamos assim, de abrir a possibilidade de formação de novos médicos que estão para poder prestar essa assistência de maneira mais ampla no país. O senhor falou aí da importância disso. Centro-norte do país não tem um serviço semelhante. O que ainda falta, na opinião do senhor, para que a gente consiga expandir também, para que outros centros consigam fazer o mesmo serviço que a HGG hoje faz? Hoje, na verdade, a realidade brasileira é que a gente conta com Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo e Goiânia, e também no Rio de Janeiro. Só existe esse serviço nesses 5 centros. Existem alguns outros que estão começando a surgir, Juiz de Fora tem feito alguma cirurgia, o Espírito Santo também fez a primeira cirurgia deles, mas o que falta primeiro, eu acho que fundamental, é a diminuição do estigma e do preconceito, porque ainda existe essa realidade entre os próprios profissionais de saúde, eu não vou falar médicos, porque existe isso também entre outras áreas de saúde, de assistência, enfermagem, etc e tal. E eu acho que hoje um dos gargalos importantes seria a mão de obra também, que a mão de obra oferecida é muito restrita. Então a formação para isso, a gente não tem centros de formação muito importante. Inclusive agora esse mês o HGG lançou o primeiro edital para a gente tentar fazer um treinamento avançado para capacitação de novos médicos, tanto no procedimento cirúrgico quanto na hormonização e segmento clínico, mas isso ainda é muito restrito. Então, não se tem médicos que tenham formação para isso, para prestar essa assistência de maneira mais ampla. Um paciente, doutor, que quer ingressar na HGG, fazer parte, ser atendido pelo serviço que o senhor coordena, como é que ele faz? Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o serviço oferecido pela HGG. Bom, então a primeira parte é como o paciente teria acesso aqui ao hospital. O HGG é um hospital 100% público, inserido no SUS, e ele funciona em rede. Então o paciente ele precisa de ter um encaminhamento para chegar até aqui. Basta ele procurar qualquer unidade básica de saúde também, que o pessoal se conhece como CAIS, ou mesmo um postinho de saúde mais próximo da casa dele. Mas uma vez aqui dentro ele vai ter acesso a todas as terapias do processo transexualizador. É preciso entender que o processo ele não é fixo, é porque cada paciente vai ter uma necessidade. Às vezes o paciente ele vai precisar de hormonização, de usar hormônio para ter as características sexuais secundárias do sexo com que ele se identifica, mas não vai precisar de fazer cirurgia. Então isso é individual. E aqui a gente oferece todos os serviços da parte clínica de hormonização, tanto para os homens trans quanto para as mulheres trans, e aqueles pacientes que têm desejo ou precisam da cirurgia para diminuir o seu sofrimento, eles vão ter acesso a essas cirurgias aqui no hospital. Isso tudo se dá de uma maneira de um processo, né? Então ele faz um acompanhamento psicológico durante um período para avaliar a real indicação, se é isso mesmo que ele quer, porque como é uma cirurgia irreversível, a gente não tem que ter muita certeza do desejo do paciente. E se for o desejo do paciente e tiver as condições clínicas, ele vai fazer o procedimento todo aqui no hospital. Aqui no Vozes do HGG, nosso podcast, a gente ouviu aí, antes da entrevista do senhor, relatos de pacientes. Eu queria ouvir agora o lado médico do senhor. O que o senhor já viu aí de mudança na vida dessas pessoas, desses pacientes que o senhor acompanha desde o início até chegar um processo, enfim, após a cirurgia? Como é que é essa relação do senhor com esses pacientes? Eu não tenho o contato direto com o paciente em todo o processo. Acaba que como eu sou, na parte assistencial, eu sou o cirurgião, eu tenho um contato durante um tempo determinado com esses pacientes. Mas acaba que eu acompanho muito da importância cirúrgica para esses pacientes que precisam disso para eles se sentirem bem consigo mesmo.
Isso é uma pergunta muito comum, assim, se aqui isso não existe na formação médica, a gente não tem aula de cirurgias para isso, por que que se colocou isso na minha vida e como é que eu entrei nessa? É uma pergunta que eu até, mesmo de vez em quando, eu fico pensando sobre isso. A questão é que, assim, eu vou ser bem realista, não existe, eu acho que não tem nada que eu como médico fizesse que fizesse parte de um plano de vida, de um desejo de um paciente. Eu como ginecologista, ao fazer uma cirurgia ginecológica qualquer, isso não chega ao próximo, ao impacto de liberdade mesmo, eu acho, sabe? Eu acho que a palavra é essa mesmo, de possibilidade que essa cirurgia tem para um paciente. Então, o alcance, não só como médico, mas como ser humano, eu me sinto muito mais em paz de estar fazendo pelo outro alguma coisa que realmente ele necessita. Então, é por isso mesmo que eu acho essa particularidade, assim, uma singularidade muito própria do serviço de transexualidade que faz com que eu queira seguir em frente e espalhar isso por aí. Precisa universalizar e ter mais facilidade de acesso para essa população, porque a gente está lidando não é só com questão anatômica, não é só com cirurgia, a gente está lidando com o sonho de uma pessoa. Doutor, agradeço mais uma vez as explicações, também sobre esse tema tão importante aí para essa população trans. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de tocar no assunto, a gente precisa conversar sobre isso, tornar isso comum, não é essa coisa do dia a dia. A transexualidade sempre existiu e a gente precisa notar esses pacientes para poder promover a saúde. E me coloco à disposição para se alguém tiver alguma dúvida. A gente tem um e-mail institucional que é hgg.programatx@idtec.org.br. Qualquer pessoa, paciente ou não, que tenha alguma dúvida, quer esclarecer alguma coisa, pode mandar um e-mail lá, que a gente demora, mas responde. Desde seu início, lá em 2017, o Ambulatório TX já realizou mais de 10.800 consultas, cerca de 90 procedimentos como hormonização e cirurgias de modificações corporais como mastectomias, implantes de próteses mamárias e histerectomia, além de já ter realizado aproximadamente 30 cirurgias de redesignação sexual. Estes números refletem o compromisso da saúde pública de Goiás com a população LGBTQIA+. Desde 2012, a Secretaria de Estado da Saúde tem implementado políticas para melhorar o atendimento a estas pessoas. Quem vai contar um pouco mais sobre este trabalho é uma das referências no Estado sobre este assunto, a coordenadora de saúde da população LGBTQIA+, da Secretaria de Saúde de Goiás, a Bianca Lopes Rosa. A gente agora vai falar com a Bianca Lopes Rosa, ela que coordena todo esse serviço na Secretaria Estadual de Saúde. Bianca, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Alex. Bom dia às pessoas que nos ouvem. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre essa política. Bianca, a gente trouxe aqui, já nesse episódio, histórias de pacientes que participam do atendimento no HGG, são pessoas trans. Qual que é o papel do HGG no atendimento a essa população? Pensando o cuidado, a promoção e a prevenção da saúde das pessoas trans e travestis, desde o contexto da atenção primária, que é ali onde ela está, né, no município, que ela seja inserida nas estratégias. E o HGG, como uma unidade especializada da Secretaria de Estado da Saúde, é de fundamental importância nesse processo. A Secretaria cofinancia 2 ambulatórios municipais descentralizados, em que essas pessoas, né, via Central de Regulação, fazem o atendimento nos ambulatórios da parte de atendimento psicossocial e o protocolo clínico de hormonização e bloqueio hormonal. As pessoas que demandam algum tipo de cirurgia, né, porque é importante que a gente entenda que, embora tenha o nome processo transexualizador, não é só fazer cirurgias, né? A cirurgia não é necessária para dizer se uma pessoa é ou não trans. Isso é uma questão muito subjetiva de cada pessoa trans, travesti. Mas para as pessoas que desejam cirurgias, né, nesse processo de autoafirmação, o HGG é uma unidade que desponta, né, que está aí desde 2017, né, que foi quando iniciou todo o processo de acompanhamento, inicialmente ambulatorial, depois cirúrgico, de conceder cidadania, né, conceder qualidade de vida a essas pessoas que desejam esse tipo de procedimentos e que dá um suporte muito
muito relevante para o estado de Goiás, já que hoje é o único serviço que oferta, né, atendimentos cirúrgicos, tanto quanto para o Centro-Oeste, como a única instituição, né, um hospital especializado que faz cirurgias, né, do ponto de vista da modalidade hospitalar, no Centro-Oeste. Então, o HGG, o serviço trans do HGG, ele é muito importante para a SES, né, para o povo goiano, mas ele é importante para o SUS, né, reforçando o SUS com o direito de todas as pessoas de acolher todas as demandas nas suas mais singulares especificidades. Uma coisa que eu reparei também, conversando com esses personagens, é a dificuldade da informação. E um dos objetivos desse podcast também é levar a informação. Muitos deles começaram a fazer o processo de transição por conta própria, tomando hormônios, enfim, que não é o mais indicado, né? E a gente tem esse déficit hoje na rede pública de saúde de todo o Brasil, ainda falta, né? Goiás desponta aí no Centro-Norte como um dos estados mais capacitados para atender essa população, mas eu queria que você também reforçasse a importância dessas pessoas procurarem o serviço de saúde para começar esse processo de transição. O quanto é importante você fazer esse acompanhamento, não só clínico, mas também psicológico, psiquiátrico. É verdade, a informação ela é muito importante no processo, né, do processo de afirmação de gênero. Primeiro, a informação clara que chegue a todas as pessoas que dela necessitam, né? Uma informação robusta, uma informação que também é saúde, é uma perspectiva de saúde, né? Para que pessoas trans, travestis não façam automedicação, porque isso é arriscado, porque isso pode trazer risco à sua saúde e, enfim, onerar o sistema também, porque se a gente pensa prevenção, se a gente pensa em um cuidado especializado, é para evitar que a pessoa exponha a própria saúde a um risco de adoecimento, um agravo ou até de morte, né, por fazer o uso inadequado de fármacos e de medicamentos de maneira que não compete com as suas condições clínicas, né, e de fazer isso de maneira segura. Então, é importante que as pessoas façam esse acompanhamento. Existe um desafio ainda da gente fazer com que essas informações elas cheguem a todas as pessoas do território. A Secretaria de Estado da Saúde tem desenvolvido algumas estratégias de fazer com que essas informações sobre o processo de transição de gênero, né, feito no estado de Goiás, seja feito de maneira segura, por meio de acesso, por meio da atenção primária, mas ainda é um gargalo, tanto pela vulnerabilidade das pessoas que ainda não têm um acesso à informação qualificada, pela falta de formação dos profissionais da área da saúde que estão atuando em todos os níveis, inclusive nos territórios, né, que durante a sua formação não tem contato com essa dinâmica, não só pelo processo de afirmação de gênero, mas também em todo o contexto da rede de atenção, da rede de atenção psicossocial, nos CAPs, porque a população LGBT como um todo, mas principalmente a população trans, travesti, tem questões muito relativas aos cuidados de saúde mental por conta do contexto, né, da sociabilidade, o estigma e o preconceito impõe a essas pessoas que trazem muitos adoecimentos, né, mentais e transtornos, e que isso precisa ser cuidado ali onde aquela pessoa está, no território, no seu município, no CAPS, né? E a nossa rede ela ainda não é capaz de absorver tudo isso por uma série de fatores que sim a gente tem trabalhado, buscado para melhorar, mas que ainda leva algum tempo, porque são muitos, são os recursos que a gente precisa se utilizar disso, de formação básica, mas de educação permanente dos profissionais, de adequação dos recursos, dos sistemas, e de fazer com que essa população também tenha acesso à informação, de fazer com que essa informação de fato chegue a todas as pessoas. E isso aí é um desafio que a gente está trabalhando para superar. Perfeito. Bianca, agradeço a disponibilidade, as explicações. Um prazer conversar com você. Eu que agradeço. A gente segue à disposição de todas as pessoas. Gostaria só de deixar um último conselho, né, para as pessoas trans que por acaso estejam nos ouvindo, pessoas trans, travestis, e que desejam fazer esse processo, né, de cuidado, de atenção, do processo de afirmação de gênero, e que não sabem como fazer, que estão aqui no estado de Goiás, em qualquer município que seja, procure a atenção primária do seu município, o postinho de saúde, a unidade básica de saúde, com seus documentos, seu cartão de SUS, faça uma consulta,
solicite um encaminhamento para o médico que está ali, né, clínico geral, peça encaminhamento para uma consulta especializada de transexualidade. E esse encaminhamento ele vai ser cadastrado na Central de Regulação do Estado, e aonde tiver uma vaga para você, mais próximo da sua casa, você vai ser avisado para fazer, ou avisada para fazer esse acompanhamento com segurança. Qualquer dúvida, nos procure, a gente tem os contatos aí da Secretaria de Estado da Saúde, nas redes sociais, ou acesse o site da Secretaria de Estado da Saúde, tem essas informações lá disponíveis. É claro que há um longo caminho para percorrer quando falamos na oferta de saúde pública para o público trans, mas já é possível enxergar um avanço. O HGG tem um compromisso no atendimento da comunidade trans. Todos os profissionais são preparados e treinados para um atendimento humanizado. Os pacientes são tratados pelos seus nomes sociais e, na unidade, encontram um espaço de acolhimento. Para participar do programa, basta procurar a Rede Básica de Saúde e pedir para ser encaminhado para o projeto de transexualidade. Você não é invisível e sua saúde importa. O Vozes do HGG é um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação do IDETEC. Este episódio tem produção, roteiro e edição de Alex Maia, identidade visual e edição de Augusto Galvão, gerência de comunicação, Flávia Rocha.